E se é bom, e vocês vão! Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, sou professora aqui no Instituto Acan. Eu trabalho lá na Unidade 1, na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E hoje a gente está com uma disciplina que todo mundo morre de medo, ou acha que é o bicho de 7 cabeças. A gente está na nossa 4ª aula de matemática e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre conjuntos numéricos. O que é isso, professora? Calma, eu vou explicar no decorrer do vídeo e assim eu espero que vocês tirem todas as dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem deixar as dúvidas ou sugestões nos comentários e a gente vai estar respondendo todos vocês. Então, como eu falei, matemática, aula 4, conteúdo. Conjuntos numéricos, números naturais inteiros. O que são números positivos e negativos e regras dos sinais positivo e negativo. Então, como eu já disse, na aula 1, 2 e 3, a gente tem que começar matemática do básico. Se você não é bom em matemática, tem muita dificuldade para entender a linguagem dos números, a gente tem que começar com o básico mesmo, para a gente poder compreender as coisas mais difíceis no decorrer da vida que vai surgindo. Então, olha, matemática, a gente já falou sobre a história da matemática, quem que criou a matemática, tabuada, já deu algum macete para vocês em relação àquela tabuada de Pitágoras, né, para facilitar a memorização, porque as operações básicas são fundamentais para qualquer outro tipo de fórmula na matemática no nosso cotidiano. Então a gente vai explicar hoje, eu vou explicar hoje, o que é número, o conjunto de números, conjuntos numéricos, e o que é positivo e negativo. Como a gente sabe, como eu já falei para vocês também, a matemática ela é muito subjetiva. Que isso? Ela fica por baixo dos panos. A gente tem que imaginar muitos assuntos e muitas formas para poder aplicar determinada conta nela. Então, por exemplo, quando a gente fala de número positivo e negativo, muita gente não sabe o que é número positivo e negativo. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Conjuntos numéricos. Para a gente entender o que é conjunto numérico. Conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Então, são números, é uma linguagem de número, né? Eles nasceram como resultado da necessidade da humanidade em determinado período histórico. Então, como eu falei para vocês na aula 1, a matemática ela surgiu pela necessidade da humanidade de acordo com as trocas de mercadoria, né? As pessoas antigamente faziam os cálculos com pedras. Depois as coisas foram evoluindo e logo a matemática foi evoluindo junto com a sociedade. Usaram-se tábuas, né, de argila e gesso. Depois passou para outros tipos de documentação em relação à escrita. Por exemplo, papiro, hoje em dia notebook, né? Vocês veem tanto que a matemática evoluiu junto com a sociedade, tanto que ela requer dela também. Então, conjuntos numéricos são nada mais, nada menos do que os famosos números que a gente conhece, do zero ao infinito. Então tá, professora, conjuntos numéricos. Quando a gente trabalha com matemática e a gente fala sobre uma linguagem de número, a gente começa a perceber diversas novas palavras. Por exemplo, conjuntos numéricos. Para o pessoal que nunca ouviu falar disso, como eu falei, são os famosos números que a gente conhece, só que com uma linguagem diferente. Então, o conjunto numéricos eles são divididos de algumas formas, a gente vai trabalhar com o mais básico hoje, que é o natural e o inteiro, tá? Mas os conjuntos numéricos são divididos em números naturais inteiros, números racionais e irracionais, números reais e números complexos. Então, hoje, como eu falei, a gente está começando do básico, números naturais e números inteiros. Eu vou explicar a diferença para vocês. Conjuntos numéricos, naturais e inteiros. Primeiramente, o que é um número natural? O número natural é um número positivo. Como assim? Nem todo número possui aquele sinalzinho de mais na frente dele. Alguns aí são positivos sem precisar usar, por exemplo, a soma, né? Então, olha, números naturais são números que surgiram na necessidade de contagem. Logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sucessivamente. São números inteiros não negativos. Quando a gente fala de números inteiros, são números que não são negativos, né? Por exemplo, professor, isso é muito redundante, mas como assim? Ele não possui aquela subtraçãozinha na frente do número. Isso quer dizer que ele é o quê? É um número positivo. Como que eles colocam ali sinal de mais ou sem? Os números naturais, eles são representados por esse N aqui, de natural. Então, representado pelo N, o conjunto dos números naturais são do 0
1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, são números positivos e inteiros. Então, para vocês logo decorarem aí, ou memorizarem, conjuntos, números naturais. Número natural é todo número positivo. Número natural, número positivo. E os números inteiros? Números inteiros é diferente, o número inteiro já é negativo. São formados pelo conjunto dos números naturais com números negativos. Ele é representação pela letra N. E ele possui o quê? O que diferencia, por exemplo, o número natural do número inteiro? O número natural ele é representado pela letra N. E são todos os números positivos, do 0 ao infinito, né? Positivo, não esqueçam. E os números inteiros, eles são negativos. É, por exemplo, quando a gente deve a alguém ou tem que receber de alguém. A gente sabe quando a gente está no dividendo, logo é na subtração, logo é o quê? É um número inteiro, porque a gente está devendo. E quando a gente tem para receber, o número é natural, né? É positivo. Aqui o exemplo. Representado pela letra N, números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1. O 0 é um detalhe bem específico em relação à matemática, porque ele é valor 0. Só que algumas pessoas falam que ele é negativo ou positivo, porque o 0 é neutro, né? Se for pensar, a gente não tem um 0 positivo e nem um 0 negativo. O 0 é 0. O valor dele é x e pronto, né? Ó, então vou resumir para vocês assim uma tabela para ficar mais claro. Logo, números naturais inteiros são o quê? Números naturais e números inteiros. Os números naturais, eles são números positivos e os inteiros negativos. A representação deles significa a letra N, de natural, e os inteiros significa a letra Z, negativo, né? Então, exemplo. Número natural, N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de sinal na frente dele, então a gente sabe que ele é o quê? Que ele é positivo. E o exemplo dos números inteiros. Z, menos 1, menos 2, menos 3. O que é isso quando tem o sinal de menos? Que ele é negativo, né? Então, números positivos e negativos. Eu falei isso tudo para a gente chegar nesse ponto, né? De número natural e número inteiro. Número natural e inteiro não é nada mais do que número positivo e negativo. Na matemática existem dois tipos de números, os negativos e positivos, como eu acabei de dizer. Os números positivos são representados por um sinal de mais na frente ou não apresentam nenhum sinal. Então, por exemplo, quando eu falo de número positivo, o número não é negativo, ele é positivo e às vezes possui o sinal de mais ou às vezes não possui. Então é um número que é positivo. E os números negativos são representados por um sinal de menos na frente. Exemplo, menos 4. Então é um número negativo. Aí depois vocês têm que decorar que número positivo pode ou não ter aquele sinalzinho de mais. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o 0 ele é um número neutro. Então, muitas pessoas defendem ele por ele ser negativo ou positivo. Então, como eu falei para vocês, números negativos são todos aqueles números que possuem um sinal de subtração na frente. Enquanto os positivos possuem ou não um sinal de adição. Então, a partir do momento em que um número não possui nenhum tipo de sinal, quer dizer que ele é positivo. Se ele possui um sinal negativo na frente, é porque ele é o quê? Ele é um número negativo. Então, quando a gente fala de número natural inteiro, o número natural quer dizer o quê? Que ele é um número positivo, enquanto o número inteiro é um número negativo. Então, números negativos, inteiros, e números positivos, naturais. A gente vai conhecer agora alguns símbolos, né? Muitos alunos têm dúvida, logo no ensino fundamental, muita gente fala que não consegue entender aqueles dois sinaizinhos assim, de mais e menos, né? Então, eu vou explicar para vocês para a gente perder todos os tipos de dúvida. Ó, o símbolo é chamado de comparação, o símbolo de comparação em relação ao maior e o menor. Usamos estes símbolos para compararmos dois números. Por exemplo, 5 é maior do que 4. Né? Se eu tenho 5 balinhas e meu amigo tem 4, quem que tem mais? Eu. Logo, o meu sinal de maior vai ser apontado para quem?
para mim, né? Então, o Vzinho, aquele Vzinho, ele sempre vai estar direcionado para o maior ou para o menor. A gente começa a contar daqui, ó, desses dois pontos e não desse. Eu também, quando era criança, tinha muita dúvida em relação a esses símbolos, né? Porque a gente se confunde em relação a qual que é maior, qual que é menor, para onde que esse setinha está apontando, de onde que eu vejo. Então, para vocês compararem, aquela setinha, assim, a gente vê por esses dois pontos, né? Para a gente estar direcionado por esses dois pontos. Então, para vocês verem, 5 é maior do que 4. Olha para onde está as duas setas, está para o 5. 3, ele é menor do que o 7. Então, o que acontece? Ele está menor do que o 7. 8 é maior do que menos 3. Se eu tenho menos 3 balinhas, se eu tenho 0 balinha, tenho menos 3, eu estou devendo 3 balinhas para uma pessoa. Então, o 8 é maior que menos 3. Então, esse sinal, quando a gente fala, vamos lá falar de um Vzinho. O Vzinho da direita e o V da esquerda. O maior significa para a direita e o menor para a esquerda. Então, importante, quanto maior o número negativo, menor valor ele terá. É questão de lógica, para pensar. Quanto maior é o número negativo, quanto maior o que eu devo, menor valor ele terá. Então, por exemplo, se eu tenho 0 balinhas e devo 10 balinhas para o meu aluno, eu vou estar dividendo muito grande com ele. Por quê? Porque quanto maior meu número negativo, maior o valor da minha despesa. Por exemplo, menos 75 é o quê? É menor do que 36. Você prefere dever 75 ou 36? 75, né? Por quê? Porque quanto maior o número negativo, menor o valor ele terá. Então, quando a gente fala de menos 75 reais, você prefere dever 75 ou dever 36? 36. Então, o que acontece? O 75 ele é maior do que menos 36. É a mesma coisa o 21, menos 21 e menos 52. Qual é? Qual é a diferença? Você prefere dever 21 reais ou dever 52? Então, o que acontece? O 52, como é o maior número negativo, menor valor ele tem. Então, 52 é muito menor do que 21. Vocês entendem, por exemplo? Quanto maior a minha despesa, menor valor eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu devo 100 reais e eu já não tenho nada, e futuramente eu vou dever mais 100, eu vou ter menos 200. Então, para vocês compreenderem esses níveis de maior e menor. O sinalzinho para a direita é maior, para a esquerda é menor. E a gente sempre vai se direcionar pelos dois pontos dele, né? Por exemplo, maior, menor, desculpem, e aqui maior, tá? 52 é menor, menos 52 é menor do que menos 21. Então, isso é o quê? Isso é utilizado para quê? Para a gente fazer cálculos rápidos, né? Você está devendo, tem que subtrair, tem que saber qual que é maior, quando é que vai, por exemplo, aumentar o prazo, caso ocorra algum tipo de necessidade. Então, faz o quê? Faz parte do nosso cotidiano. É por isso que a gente está aprendendo um pouco sobre matemática básica. Então, resumando o que a gente trabalhou hoje. Vimos o conjuntos numéricos, né? Então, como eu falei para vocês, conjuntos numéricos são diversos, são aqueles reais, racionais e irracionais, são os números reais e complexos, são os números naturais e os inteiros, como a gente viu hoje. Então, vimos conjuntos numéricos, esse que é o tema, e o conteúdo foi números naturais e inteiros. O que são números positivos e negativos? Então, como eu falei, todos os números do mundo existem, são positivos ou negativos. Positivos podem ou não ter aquele sinalzinho de mais, e os negativos possuem um sinalzinho de subtração na frente deles. E o conhecimento sobre maior e menor, que eu acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, em relação àquelas duas configuraçõezinhas, né? Do Vzinho. A gente sempre vai se direcionar pelos dois pontos, se ele for maior ou se ele for menor. Então, quanto maior é o seu número negativo, menor valor ele tem. Então, preste atenção nas próximas aulas, a gente vai abordar outros assuntos, a gente vai falar mais sobre números positivos e negativos e também vou falar um pouquinho mais sobre esses símbolos que confundem tanta gente, tá bom? Então, não perca a próxima aula. A gente está disponível no YouTube, não percam as lives, façam as atividades, o link vai estar disponível
Aí no comentário abaixo, qualquer tipo de dúvida, sugestão, vocês podem estar deixando que a gente vai estar respondendo. Muito obrigada e até a próxima aula.